Olá, pessoal. Eu sou o Max Gonçalves, sou arquiteto e urbanista, licenciando em História, sou especialista em Educação Ambiental e Sustentabilidade, sou mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Viçosa e sou o coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Única de Ipatinga. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para poder apresentar para vocês um pouco mais sobre o nosso curso de arquitetura da Faculdade Única de Ipatinga. Tá joia? Então, eu vou passar uma breve apresentação sobre o curso, sobre as principais disciplinas, as principais diferenças e o que te incentiva, o que você deve escolher e optar pela Faculdade Única de Ipatinga. Tá joia? Vou colocar a nossa apresentação aqui, então. Então, vou falar um pouquinho sobre o curso de Arquitetura e Urbanismo, né, da Faculdade Única de Ipatinga. Eu acredito que a principal dúvida, né, que vocês têm é qual a diferença entre arquitetura e engenharia civil, tá? Então, eu vou falar um pouquinho dessa diferença do curso de arquitetura para o curso de engenharia civil, tá joia? No curso de arquitetura, a gente trabalha o arquiteto e o urbanista, ele trabalha principalmente com o projeto arquitetônico, tá? O que é esse projeto arquitetônico? Trabalha na concepção dos espaços, tá? Então, a distribuição, né, o tamanho das coisas, então, qual o tamanho de um quarto, o tamanho de uma sala, isso tudo é elaborado no projeto arquitetônico pelo arquiteto. E também a gente leva em consideração questões de conforto ambiental, como, por exemplo, iluminação e ventilação natural, acústica, né, em caso de projetos, por exemplo, de cinema, igreja, esse tipo de coisa, e questões térmicas, então, para poder isolamento de calor, né, como fica o ambiente, como deixar o ambiente mais fresco e tudo mais. E, além disso, a gente também especifica materiais. O projeto arquitetônico é extremamente importante que vocês entendam o seguinte: o projeto arquitetônico ele é elaborado pelo arquiteto, porque na concepção do projeto, na concepção dos espaços, o arquiteto ele consegue saber melhor as funcionalidades, então deixar o espaço funcional, tá joia? Outra coisa que o arquiteto e o urbanista também trabalha é com projetos urbanísticos. Esses projetos urbanísticos, a gente trabalha com planejamento urbano, definições de áreas institucionais, né, distribuição de ruas e lotes, quando a gente está trabalhando no loteamento. Então, todo um loteamento, né, todo esse trabalho é feito pelo arquiteto e urbanista. A gente trabalha também com projeto de paisagismo. Então, a gente define melhor as espécies, né, o modo de plantio e irrigação dessas espécies, né, para poder otimizar esse espaço. Então, essas são as principais funções do arquiteto no projeto. Quando a gente está falando de engenharia civil, o engenheiro civil, ele trabalha através do projeto arquitetônico. Então, ele precisa primeiro ter o projeto arquitetônico para poder, então, elaborar as suas funções, a sua parte, que seria o projeto estrutural, né, que é especificar o tipo de fundação, dimensionar a fundação, né, o tamanho das sapatas, o dimensionamento dos pilares e das vigas, então, onde vai ter os pilares, qual a largura e a altura dessas vigas, né? Então, isso tudo é com o engenheiro civil. A gente trabalha em conjunto. O arquiteto precisa do engenheiro civil e o engenheiro civil precisa do arquiteto. O engenheiro civil também trabalha com o projeto hidráulico, por exemplo, né? Então, ele especifica o tipo de tubulação, dimensionamento da tubulação, e também trabalha com o projeto de incêndio, tá joia? Então, isso é basicamente aí, de uma forma muito genérica, a diferença entre o arquiteto e o engenheiro. Outra coisa que eu brinco muito, que é fácil de identificar um projeto que é feito pelo arquiteto e identificar o projeto que é feito pelo engenheiro, né? E aí, não é só, a gente não fala aí, nesse caso, de questões de beleza, tá? Porque o belo, né, as coisas que são bonitas, isso é muito relativo. A minha esposa, por exemplo, me acha bonito, né? Então, o belo, ele é bem relativo. Mas, quando a gente vê esse tipo de projeto, né, mais quadradinho, provavelmente foi o engenheiro civil que fez, porque ele não leva questões de conforto ambiental, por exemplo, em consideração. Ele foca mais assim, no projeto
estrutural. E quando a gente tem um projeto quadradinho, assim, ele é mais fácil de calcular. Já esse projeto, né, branquinho, esse prédio branquinho, ele, além de ser um prédio mais bacana, não é apenas isso que indica que foi um arquiteto quem fez. Ele tem volumes, né, que são mais difíceis de calcular, né, então, por isso, o engenheiro civil, ele encontra um pouco mais de dificuldade para poder trabalhar nesse tipo de projeto, mas a gente vê, basicamente, questões de conforto. Por exemplo, uma sacada, ela faz sombra no vidro do andar de baixo, tá vendo? Então, esse volume que a gente tem aqui de fora a fora, ele faz sombra no próprio edifício, né? Então, isso ajuda em questões de conforto térmico, por exemplo, tá joia? E aí, quando a gente vai falar do curso especificamente de arquitetura e urbanismo, a gente tem aí o nosso curso, a nossa grade, né, as disciplinas que são cursadas, elas são divididas em 3 etapas, tá? A gente tem um núcleo de fundamentação, o núcleo profissional e o trabalho de conclusão de curso, ok? O núcleo de fundamentação são aquelas disciplinas que são nos primeiros períodos, né, que são disciplinas justamente para dar fundamentação para o restante do curso. Então, por exemplo, disciplinas de ambiente construído e sustentabilidade, desenho arquitetônico 1 e 2, estética e história da arte e introdução à arquitetura e urbanismo. Essas são algumas das disciplinas que vão dar fundamentação para que a gente possa passar para o núcleo profissional, onde a gente vai ter diversas disciplinas de ateliê de arquitetura, tá? Que são disciplinas que todo semestre a gente trabalha com projetos de complexidade diferente, então vai aumentando essa complexidade dos projetos. A gente começa lá, por exemplo, com um quiosquezinho até chegar num aeroporto, num estádio, por exemplo. Conforto ambiental, né, que a gente trabalha com iluminação, térmico e acústico. Informática aplicada à arquitetura, com 1 e 2, a gente trabalha com Photoshop, né, SketchUp, AutoCAD. A gente também tem infraestrutura urbana, instalações elétricas, hidráulicas, arquitetura de interiores, tecnologia da construção, maquete, planejamento urbano, sistemas estruturais, e entre outros aí. E depois a gente tem, né, o trabalho de curso, né, que são as disciplinas para poder finalizar o curso. Então, os estágios curriculares, né, o trabalho de conclusão de curso 1 e o trabalho de conclusão de curso 2. Vou falar um pouquinho sobre as disciplinas. Nas disciplinas de desenho, né, a gente vai, o aluno do curso de arquitetura, ele trabalha com as disciplinas, a princípio, à mão livre, ele poder aprender a trabalhar com croquis e tudo mais, e aí muita gente fica preocupado. Ah, mas eu não sei desenhar. Não tem problema. Aqui a gente vai trabalhar com técnicas de desenho, tá joia? Então, a gente vai ensinar algumas técnicas de desenho e aprimorar isso cada vez mais. Então, o curso de arquitetura é um curso de extrema prática, tá joia? A gente também tem os trabalhos de ateliê de projeto, né, que é isso que eu falei um pouquinho. A gente começa com projetos de baixa complexidade e só vai aumentando ao longo do curso. Então, a gente vai trabalhar desde pequenas volumetrias até intervenções urbanas um pouco mais complicadas de ser realizadas, ok? A gente também vai aprender e trabalhar muito com maquete, tá? E aí a gente vai trabalhar com maquete física, no laboratório de maquete. Nós temos um laboratório de maquete novinho, extremamente equipado, equipamentos de primeira linha, né? Então, furadeira, parafusadeira, tudo de primeira linha. Nós temos uma máquina de corte a laser, uma impressora 3D. Então, a gente vai trabalhar isso muito no laboratório de maquete. E a gente vai aprender também a fazer maquetes em 3D, né? Então, maquetes eletrônicas, que a gente chama. Então, no computador, a gente aprende a fazer aí as maquetes em 3D, tá joia? Maquetes eletrônicas. A gente tem uma parte de sistemas estruturais, tá? E aí também fica aquela preocupação, eu tenho muita conta. Não, o curso de arquitetura não tem tanta conta, porque a parte do sistema estrutural, ela é para a gente poder entender como funcionam as estruturas apenas, né? A gente não tem a obrigatoriedade de dimensioná-las, tá? Isso é função do engenheiro, conforme eu tinha adiantado anteriormente. Então, a gente só aprende algumas teorias, como tração, compressão, né? Cisalhamento, flexão, torção, para entender como que as estruturas reagem, né? Para a gente poder entender um pouco das estruturas, tá? A gente vai trabalhar muito conforto ambiental, que é isso que eu falei com vocês. A gente vai entender, por exemplo, entender, né, como funciona a trajetória solar, né, em cada região, qual a diferença do verão para o inverno. A gente aprende a trabalhar com as ventilações,
janela, qual a melhor posição para colocá-las, né? Qual a melhor forma de deixar o ambiente mais fresco naturalmente, né? Quando a gente fala de acústica, por exemplo, a gente vai trabalhar com o teatro, como que funciona uma acústica de um teatro, de uma igreja, de um cinema, né? A gente trabalha isso tudo. Né? A gente tem os nossos laboratórios com diversos testes e equipamentos para poder auxiliar isso na prática, esse aprendizado, tá joia? Então, para a gente poder falar um pouco sobre a área de atuação, a gente tem, né, nós temos por lei, aí o piso salarial de um arquiteto, para trabalhar 44 horas semanais, são 8 salários mínimos e meio, para ser mais exato, tá joia? Então, e aí eu quero apresentar para vocês quais são as áreas de atuação, né? O arquiteto e urbanista, ele pode trabalhar com o quê? Ele pode fazer o quê? Então, ele pode trabalhar, basicamente, com projetos de arquitetura, tá? E aí, esses projetos de arquitetura, ele pode ser de diversas áreas. Então, eu posso trabalhar com projeto de arquitetura habitacional, por exemplo, né? Então, eu posso trabalhar com casas, né, unifamiliar, que a gente fala, que é para uma família só. A gente pode trabalhar com projetos habitacionais multifamiliar, né, que são prédios com mais de uma família. Nós podemos trabalhar também com projetos de arquitetura de lazer e turismo, né? Então, a gente pode fazer projetos de pousada, clube, né, essas áreas de recreação e tudo mais. A gente trabalha também com projetos esportivos, né? Então, arquitetura esportiva. Então, eu posso fazer, por exemplo, um complexo, né, esportivo. Eu posso fazer um estádio. Olha esse, que bacana, do Galo. Então, um projeto de estádio, de ginásio, essas coisas todas. Então, o projeto esportivo também. A gente pode trabalhar com arquitetura educacional, né? Fazer escola, creche, faculdade, né? Essas coisas todas. A gente pode trabalhar com arquitetura do transporte, né? Fazer um projeto de aeroporto, rodoviária, ferroviário, né? Metrô. A gente pode trabalhar com arquitetura comercial, né? Shopping, né? Lojas, por exemplo. E aí, lembrando o seguinte, cada um desses projetos, eles têm as suas complexidades e as suas características específicas, tá joia? Então, por exemplo, quando a gente tem no shopping, por exemplo, a gente nunca vê o alface do McDonald's chegando, por exemplo, né? Então, porque isso tudo são coisas que acontecem no bastidores. Então, essa funcionalidade, fluxo, então, por exemplo, as docas, onde chega a mercadoria, onde sai a mercadoria, lixo, essas coisas todas, a gente entende, cada projeto tem as suas especificações, então a gente entende e aprende cada uma delas, né? A arquitetura de interiores, por exemplo, né? Então, fazer um projeto de interior, fazer móveis, né? Especificar material, desenhos de bancadas, essas coisas todas. A arquitetura hospitalar também é uma área bem complexa, né? Então, quando a gente está falando de hospital, por exemplo, a gente tem um local onde tem, por exemplo, um bloco cirúrgico, então eu tenho áreas restritas, então a gente precisa entender todas essas funcionalidades. Tá joia? A gente trabalha também com o urbanismo, né? Então, é arquiteto e urbanista, nosso curso é um curso que é de arquitetura e urbanismo, então a gente aprende a trabalhar com loteamentos, por exemplo, né? Então, definir ruas, né? Tamanho de lotes, as áreas institucionais, então, onde vai ter uma creche, onde vai ter uma praça, onde vai ter uma escola, né? Um posto de saúde. Então, essa parte de urbanismo, a gente pode trabalhar com paisagismo, né? Então, especificar os tipos de vegetação, o tipo de planta para pouca luz, né? De pleno sol, espécies para sombra, isso vai depender muito do meu projeto, tá joia? A gente pode trabalhar com um projeto luminotécnico, né? Então, que valoriza muito a edificação, chama atenção para algumas coisas que precisam e tudo mais. A gente pode trabalhar com restauro, tá? De edifícios, então, projeto de restauração, trabalhar com restauro, porque a gente trabalha, a arquitetura é ligada diretamente com patrimônio histórico, tá joia? A gente pode trabalhar também com designer de móveis, né? Então, a gente pode desenhar cadeira, a gente pode desenhar mesas, né? Designer de mobiliário de uma forma geral. A gente pode trabalhar também com acompanhamento de obras, tá joia? Então, tem um prédio, tem um projeto, eu vou acompanhar a obra para ver se está tudo direitinho. A gente pode trabalhar também como designer gráfico, tá? A gente tem disciplinas de Photoshop, de história da arte, para a gente poder entender as cores e tudo mais, tá bom? A gente pode trabalhar com cenografia, por exemplo, né? Que é um projeto bem específico e bem legal de ser trabalhado, tá joia? E aí, é isso que eu estava falando com vocês, assim. Então,
o nosso curso de arquitetura tem basicamente essas disciplinas que eu já tinha mostrado anteriormente. Então, oficina de expressão e representação, desenho arquitetônico, história e teoria da arquitetura e do urbanismo, os ateliês de projeto, maquete, tecnologia da construção, e por aí vai. Tá joia? Ok? E então, por que estudar na Faculdade Única de Ipatinga? A gente tem o melhor núcleo de engenharia, então a gente utiliza os mesmos laboratórios. Então, nós temos laboratórios, todos eles novos, modernos, equipamentos de primeira linha, tá? Todos os laboratórios do curso de arquitetura são laboratórios novos. E o nosso corpo docente, dos professores do curso de arquitetura, praticamente todos eles, eles têm experiência acadêmica, eles trabalham na área acadêmica, e eles têm experiência profissional. Quase todos eles atuam no mercado de trabalho, ou têm seus escritórios, ou trabalham em empresas de grande porte. E 90% dos nossos professores do curso de arquitetura, eles são mestres ou doutores, tá? Então, são professores que são gabaritados na área acadêmica, porque eles são mestres e doutores, e professores que são atuantes no mercado de trabalho. Tá joia? Vou deixar aqui o meu contato para vocês, tá joia? O meu e-mail, o meu telefone corporativo da Faculdade Única de Ipatinga. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato. Tá joia? Muito obrigado, agradeço a todos e até mais.